Esse é o canal Corte Cristão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta-feira, toda quarta-feira nesse nosso retiro quaresmal, nós iremos meditar sobre família. É um tema urgente a ser tratado nos dias de hoje, porque cada dia mais a família tem sido destruída, a família tem sido atacada. Cada dia mais, nós estamos vendo pessoas que estão indo despreparadas para um casamento. Essa pregação de hoje ela vai ser maravilhosa. Para aqueles que já casaram, talvez vão recordar dos seus erros do passado. E vão ver, talvez, porque estão colhendo coisas ruins hoje. Porque quem planta coisas ruins vai colher coisas ruins. Agora, para aqueles que não casaram ainda, essa pregação vai ser excelente. Vou me basear em Santo Antônio Maria Claret, portanto um santo da igreja. E ele diz assim: é um erro, meu irmão, e até uma heresia condenada, afirmar que o estado do matrimônio é ruim. Seria um erro a gente dizer que o matrimônio não presta. Seria um erro a gente dizer assim, só os padres é algo bonito, o matrimônio não. Seria um erro muito grande. Seria um erro gigante. Santo Antônio chega a dizer, seria uma heresia. O matrimônio é uma riqueza, até porque nenhum padre pode vir ao mundo se não tiver um matrimônio, se não tiver um casal. Não há dúvida de que o de virgindade ou continência são os mais perfeitos. É claro, aquelas pessoas que se abstêm do casamento por amor ao reino dos céus, parece algo mais perfeito, algo lindo, algo sobrenatural. Mas isso não impede que o matrimônio também seja santo, justo e perfeito em sua medida, e que possam ser perfeitos, justos e santos aqueles que vivem nele com um verdadeiro zelo e amor de Deus. Então veja, o padre tem tudo para ser santo. O padre deixou o mundo, o padre deixou família, o padre vive a castidade integral, o padre vive só para o reino de Deus, um consagrado vive só para o reino de Deus. Então, um consagrado, um religioso, um sacerdote, ele tem tudo para ser santo. Mas nós não podemos olhar o matrimônio como uma hierarquia menor, a qual vocês não podem ser tão santos quanto os padres, não. Esse é um pensamento que seria errado da nossa parte. A igreja, inclusive, fez questão de, ultimamente, estar elevando aos altares casais. Como, por exemplo, os pais de Teresinha do Menino Jesus. Assim como a Teresinha é uma grande santa, a igreja também reconheceu que, assim como Teresinha é uma grande santa, também o pai e a mãe geraram aquela santa. E se a gente parar para pensar, talvez Teresinha não tivesse sido santa se não tivesse pais santos.
Ora, conhecemos muitos casos de homens e mulheres casados que se santificaram, sem deixarem de cumprir bem com suas obrigações. Tem muitos casais santos. Até os dias de hoje tem muitos casais santos. Eu vejo meu avô e minha avó, mais de 60 anos de casado. Um não larga do outro. Ele se declara todo dia. Ele fala: eu não largo essa véia. Eu casaria de novo com ela. Eu sou apaixonado por essa véia. Toda vez que eu chego lá, ele é o mesmo papo. Ele está sempre apaixonado pela véia. 62 anos de casado. E por outro lado, a esposa: não quero morrer para não deixar ele sozinho. Eu vejo minha mãe e meu padrasto, por exemplo, nunca vi eles brigando. Nunca. Nunca peguei uma briga. Nunca peguei um elevando a voz para o outro. Nunca. Existem muitos casais santos. Este estado é santo por ser obra de Deus. E por que agora vamos lá, por que o matrimônio é algo santo? Preste atenção nisso. Porque é obra de Deus. Assim como o sacerdócio, preste atenção nisso. Assim como o sacerdócio foi instituído pelo Senhor na quinta-feira santa, Deus instituiu padres para a sua igreja. Assim como o Senhor chama consagrados, assim também, e aí nós podemos até dizer que o matrimônio é algo mais antigo ainda ao sacerdócio. Assim também, Ele instituiu o matrimônio logo após ter criado nossos pais, Adão e Eva, em estado de inocência. Olha que lindo. Nós estamos falando do matrimônio, que é uma vocação anterior ao sacerdócio. Desde a era primitiva, desde Adão e Eva, Deus fez o matrimônio. Então isso não é pouca coisa. Levanta a mão quem é casado aqui, na igreja, né? Na igreja. Levanta a mão quem é casado. Olha que bênção que vocês são. Além de ter criado em Adão e Eva, depois Ele confirmou depois do dilúvio, e por meio da lei da graça o elevou a sacramento, fazendo dele um dos 7 sacramentos. Então aí Ele foi confirmando, o casamento não foi desfeito. Deus poderia em determinado momento, preste atenção, Deus poderia em determinado momento ter desfeito o casamento, falava: esse negócio não dá certo não. Vocês não dão conta de viver juntos. Não, Deus manteve o casamento e mais, com Jesus Cristo, Ele elevou o casamento a um sacramento. Repete comigo: matrimônio é sacramento. Isso é forte. Eu falo do sacramento, eu tenho um sacramento da ordem, eu sou padre, mas quem é casado também tem um sacramento. O sacramento do matrimônio. Além disso, o Filho de Deus vindo à terra para redimir o gênero humano. Olha que lindo isso. Santo Antônio, Maria Clarete diz: além de redimir o gênero humano, Jesus quis nascer de uma mulher casada. Poderia ter nascido de Maria de outra forma, ou poderia ter vindo ao mundo sem precisar nem mesmo de uma mulher, mas Ele quis nascer através de uma mulher, e uma mulher casada. Não teve relação sexual, nós sabemos o milagre que aconteceu, mas Maria era casada com José. Talvez algo importante Deus queria nos dizer.
ainda que a mais pura e a mais casta das virgens, convidado para as bodas de Caná da Galileia, longe de recusar-se, compareceu e lá realizou seu primeiro milagre público, a generosa transformação da água em vinho. Olha que lindo, eu estou falando que o matrimônio foi criado por Deus, lá em Adão e Eva. O homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso está lá no livro do Gênesis. Foi confirmado depois do dilúvio. Jesus eleva a sacramento. Jesus escolhe uma mulher casada para ser sua mãe. E agora nós estamos vendo que Jesus não se recusa a ir a uma festa de casamento. E é lá onde ele realiza o seu primeiro milagre. Filhos e filhas, alguma coisa Deus quer nos dizer, sim ou não? Deus ama o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. E portanto quem criou a família foi Deus. É por isso que o diabo tem tanta raiva da família. É por isso que o diabo tem tanta raiva do casamento. É porque quem fez o casamento foi Deus. Foi tão forte isso que Deus falou que Deus uniu o homem, não separe. Mas o diabo vai fazer de tudo para separar. E o que cresce no mundo é divórcio. O que cresce no mundo é divórcio. A pessoa casou 3 meses, 3 meses já está se divorciando, 6 meses está se divorciando. É o que mais nós vemos na vida dos artistas, na vida dos famosos. O casamento é algo que não deu certo, a gente se separa. Mas não só de famosos, também de muitos católicos, muitos cristãos. Esses dias eu contava um testemunho nas redes sociais e a pessoa dizia que ela acreditava naquele ditado: quem vive com fé, casado é. Esses ditados brasileiros que às vezes arruinam a família brasileira. Ditados que muitas vezes pregam a mentira. Ditados que muitas vezes pregam o erro. Deus fez o casamento. E esse estado não é santificado apenas por sua instituição antiga e sua elevação a sacramento, mas também por seu significado. Olha que lindo isso. Também por seu significado. Paulo vai dizer que o casamento é a união de Cristo com a igreja, é relacionado a isso, a união de Cristo com a igreja. Como disse o apóstolo São Paulo, assim como Cristo se entregou pela igreja, marido e mulher se entregam um ao outro. E esta vocação é linda. Eu queria que você aplaudisse o casamento. Aplauda o casamento, aplauda o seu casamento, aplauda a tua família. A tua família é de Deus, o teu casamento é de Deus. E toda vez que você pensou em separar, era o diabo muitas vezes atormentando. Minha gente, aqui é claro, eu preciso fazer uma consideração. Eu sei que há casamentos que são desumanos. Por exemplo, aí você fala: Frei, mas e aquele marido que bate na mulher? Ela não vai se separar dele, ele bate nela todos os dias. Eu não estou falando disso, isso não é casamento. Eu estou falando de coisas normais, de um relacionamento normal. Isso não é relacionamento normal, isso é relacionamento para polícia, envolver polícia. Um marido que bate na mulher todo dia, claro que uma mulher não é obrigada a apanhar todos os dias, deve chamar a polícia. Isso não é relacionamento. Isso não é casamento. Isso é violência. Eu estou falando um relacionamento normal. Claro, às vezes, e aí o casal tem aquelas discussões, tem aqueles desentendimentos. Eu estou falando de uma vida dentro dos padrões. Existem algumas exceções. Então,
Se Deus criou o casamento, é algo muito sério. E depois Jesus instituiu como sacramento, então é algo muito sério. Ah, se os noivos pudessem avaliar bem o significado. Tem algum noivo aqui? Levante a mão. Tem noivos aqui? Tem uma tímida ali. Tem outros ali atrás. Ah, se os noivos pudessem avaliar bem o significado. A instituição e a elevação do matrimônio à categoria de sacramento. Certamente eles se preparariam melhor para recebê-lo, pois sabe-se que os sacramentos dão a graça segundo as disposições de quem o recebe. Ah, se todo mundo soubesse o que é casamento, você se prepararia melhor para isso. Eu, para ser padre, saí de casa com 18 anos de idade. Me formei, estudei praticamente 10 anos para ser um sacerdote. Eu me preparei para isso. Foram muitos anos de estudo, foram muitos anos de trabalho, foram muitos anos de dedicação, foram muitos anos de purificação da alma para ser padre, para ser um bom padre. Para casamento, as pessoas também tinham que se preparar da mesma forma. E por isso que o namoro é preparação para o casamento, o noivado é preparação para o casamento. Mas o que nós estamos vendo hoje é que muita gente está se casando sem estar devidamente preparado para aquilo. Não sabe, não tem consciência do que está recebendo. Vai para o curso de noivos, que hoje em dia é um dia só. Vai com má vontade. Ai, tem que fazer curso de noivos, tem que ficar lá um dia inteiro nessa igreja. Eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer. Você só tem que participar um dia de um curso e vai reclamando. Então, se os noivos compreendessem o que é casamento, se preparariam bem para o casamento. E quando eu falo se preparar, é preparar a alma. Por exemplo, com uma boa confissão geral, pedindo ao Senhor perdão por todas as faltas da juventude. Uma das coisas para me preparar para o casamento é fazer uma boa confissão geral da minha vida. Quantos vão se casar e nem se confessaram? Se casam cheio de pecados, não fazem aquela boa confissão. Não se tornariam indignos da graça matrimonial, como muitos infelizmente se tornam, cometendo pecados em seus tratos ilícitos. Ora, não basta dizer, nos casaremos depois. Não. Essa desculpa tem tanto valor como a do ladrão de uvas, que roubando-as de uma propriedade alheia, viesse a dizer que já tinha intenção de comprá-las. Então o rapaz vai lá, rouba a uva e depois fala assim, não, eu tenho a intenção de depois comprá-las. É a mesma que a pessoa que fica dizendo assim, não, eu estou morando junto, mas depois eu caso. Eu vou fazer a coisa errada, mas depois eu faço a coisa certa. Gente, isso está na mentalidade de muita gente. A pergunta que eu te faço, por que você já não faz a coisa certa? Em vez de você roubar a uva, por que você então não compra a uva de uma vez? Por que você vai roubar a uva para depois pagar a uva? Então se você diz assim, não, vamos morar junto e depois a gente casa. Mas por que você não faz a coisa certa primeiro? Ah, porque ela engravidou. Agora por causa de um erro você vai fazer outro. Quantos estão vivendo no erro há anos? Porque um dia aceitaram essa condição. Não, vamos começar assim, depois a gente casa. Esse depois já faz mais de 10 anos.
Cada hora é uma desculpa. Hoje eu não tenho certeza se eu te quero, amanhã não temos dinheiro, agora estamos doentes, agora os padrinhos estão longe, agora minha família está não sei na onde, e não sei o que, e não sei o que, e você vai dando desculpa, e você vai dando desculpa, depois a gente casa. Quantas pessoas estão vivendo essa situação? E assim como não produziria um bom vinho aquele que colhesse as uvas antes do tempo, assim tampouco conseguiria a paz, a união e as demais felicidades aquele que com promessas de casamento não guarda o tempo certo das coisas. Então, se você pegar uma uva antes do tempo, você não vai ter um bom vinho. Por que muito casamento está estragado? Porque não faz as coisas no tempo certo. Não faz as coisas do jeito certo. E o jeito certo é um bom namoro na castidade, noivado na castidade. Em outras palavras, namoro sem sexo, noivado sem sexo. Se preparando. Gente, eu estou falando ensinamento católico. Eu não estou falando uma teoria do Frei Gilson. Não sou eu que estou colocando um fardo sobre vocês e falando, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu estou transmitindo os mandamentos de Deus para você. Sim ou não? Agora você conhece a verdade, você conhece a palavra, mas quer fazer o errado? Você vai começar fazendo errado. Preste atenção, o que começa errado pode ir dando errado. Se você tira a uva na hora errada, vai dar um vinho ruim. Tem muito casamento ruim, porque não obedeceu os tempos corretos e paga as consequências até hoje. Por exemplo, não vive a castidade no namoro, de repente tem um filho no namoro, só que aí não deu certo. E aí, já pronto, já destruiu, aquela criança já não tem pai, já não tem mãe, já estão separados. Por quê? Porque você fez um filho num namoro, onde você não tinha certeza se era com aquela pessoa que você queria casar. Como é que você faz um filho com alguém que não é o teu casamento? Então você desestrutura a sua vida, você desestrutura a vida dessa criança. E a sua vida começa a ir de mal a pior. Portanto, todos aqueles que desejem alcançar tal graça devem dispor seu coração para bem recebê-la. Você que quer receber a graça do matrimônio, você tem que pedir a graça para Deus, é uma graça. Pedindo a Deus, Ele não lhe recusará, desde que participem da missa com a bênção nupcial. Esta que é uma importante ocasião de súplica de graça a Deus, isto é, um pedido para que o matrimônio torne os esposos santos, que lhes infunda o amor divino, que lhe dê força para suportar os trabalhos do seu novo estado de vida, que abençoe os frutos do casamento e que lhes encha das bênçãos do céu. Para o casamento eu preciso pedir a graça de Deus. Papais e mamães, é preciso ensinar os filhos a graça do casamento, porque senão os filhos vão casando despreparados. E casamentos despreparados bagunça toda a família. E aí por isso que nós vemos uma geração do jeito que está, toda bagunçada, toda desorientada. O demônio, desejando a ruína e perdição das almas, procura fazer com que os fiéis não compreendam a virtude dos sacramentos e os recebam em pecado, sem fervor nem devoção. O que o demônio quer? Que as pessoas se casem em pecado. O que o demônio quer? Que as pessoas se casem sem entenderem o que estão fazendo.
O que o demônio quer? Que as pessoas casem sem fervor, sem devoção. Então, eu vou ser sincero, já falei isso muitas vezes. Uma das minhas maiores dores é celebrar casamento. Você não gosta de celebrar casamento? Eu gosto de celebrar casamento de quem eu conheço. Em outras palavras, de pessoas que têm fé. Porque quando você vê que se casa pessoas que têm fé, você vê, é bonito celebrar um casamento. Claro que é bonito, claro que eu gosto. Mas a maior parte, a gente vê as pessoas olhando para o padre, mas está preocupada com a câmera, está preocupada com a foto, está preocupada com o vestido, está preocupada com não sei o quê, e as mulheres tudo com os decotes no casamento. E aí você vê que o povo está tudo sem saber onde está. Caiu de paraquedas aqui dentro da igreja. Veio, qual é o endereço? Qual é o endereço? Pararam de paraquedas aqui. E aí tem hora que você tem que falar, vocês estão dentro de uma igreja, minha gente. Vieram com as roupas tudo errada. Parece que não sabem o que estão fazendo aqui. E não vê a hora de aqui acabar, porque o mais importante não é dentro da igreja. O mais importante é a festa. Sendo que o mais importante é o que está acontecendo aqui. Sendo que o mais importante é o que está acontecendo no altar. Faz isso porque sabe que estes benefícios são espirituais. É preciso recebê-los com fervor e boa vontade para que deles se tire o melhor proveito. Ora, se o matrimônio é uma graça espiritual, eu preciso ter disposições espirituais para recebê-lo. É assim que com astúcia diabólica, muitas vezes o demônio prepara desordens consideráveis por ocasião da celebração das bodas. E o demônio, quando pega casais assim, o demônio já começa a fazer a festa. Olha, tem festas de casamento que já são verdadeiras celebrações, não para Deus, não para aquele casal, mas para o capeta. E o próprio santo vai falar, para você não falar que sou eu que estou falando, o próprio santo vai falar. Vou repetir, é assim que com astúcia diabólica, muitas vezes o demônio prepara desordens consideráveis por ocasião da celebração das bodas, tais como despesas excessivas. A pessoa, para a sua festa de casamento, ela quer fazer a festa de arromba. Ela quer fazer a festa, nem que ela fique com juros no banco até. E ela quer fazer aquela festa para mostrar. E começa a ter gastos excessivos. Conhece isso? Já viu isso, sim ou não? Aí o convite tem que ter isso. Aí na entrada tem que ter aquilo. E aí não sei o que, tem que ter garçom, e tem que ter não sei quem, tem que ter isso, e tem que ter uma limusine na porta. A gente começa a colocar gastos excessivos. Desculpa a palavra, muitas vezes desnecessários. Desnecessários. Ah, mas é meu sonho, a gente trabalha, qual é o problema? A gente trabalha, a gente tem dinheiro, o dinheiro é nosso, a gente está roubando de ninguém, mas preste atenção, é um perigo, começa assim. A pergunta é, para que você está fazendo essa festa? É para celebrar um sacramento ou para mostrar para a sociedade alguma coisa? Ou para mostrar que você tem, para mostrar que você... Aí você quer mostrar para todo mundo, a pessoa quer mostrar para todo mundo que ela fez o casamento tal, mas depois ela vai chorar as contas que ela tem para pagar. Sem contar que os convidados vão sair tudo reclamando, que a coxinha estava fria, que estava salgado.
que não passava na minha mesa direito, só passava na mesa do outro. Você faz, gasta, e você ainda vai sair infeliz. E é talvez Deus mostrando para você que você cuidou do menos importante. E deixa eu falar, tem muita gente que não casa até hoje, porque está pensando na festa de arromba. E porque você está pensando na festa de arromba, você não casou. Está errado. Bota um feijão com arroz, filho. Na pandemia fui celebrar alguns casamentos e o casal católico falou, não, nós vamos casar mesmo na pandemia, mesmo que não possa ter festa. Terminou o casamento, disse para o povo assim, ó, tchau, vamos comer na casa de vocês. Porque quem diz que é obrigado? O mais importante é o que aconteceu aqui, vocês foram convidados para isso, agora tchau. Ah, mas isso é algo muito feio. Não, feio é você não casar. Feio é você depois ficar com juros, com problema financeiro por causa disso. Feio é você demorar para casar por causa disso. Feio é você gastar além do necessário. Isso é o santo que está falando. Tais como despesas excessivas, diversões repreensíveis e escandalosas. E aí coloca na festa do casamento as diversões que não agradam a Deus. Ora, mas você acabou de casar na igreja, agora você vai fazer o barraco. É por isso que na minha igreja aqui, eu tenho um salão maravilhoso, mas não dou salão para ninguém casar, para festa nenhuma. Até porque ninguém aceitaria minhas exigências. Primeira coisa que eu ia falar, não vai poder ter música mundana, bebidaiada, não vai poder ter nada disso. Então não. Eu falei, para não ter problema é melhor. Eu não estou entendendo, você casou no altar, você casou na igreja, agora você vai para uma festa mundana. Ah, mas é porque meus convidados. Ah, mas porque seus convidados estão indo para casa, estão indo comemorar um casamento católico. E eles têm que aceitar que você é católico. Pronto, e acabou. Agora, seus convidados estão por causa de você ou por causa da cerveja? Estão por causa de você ou por causa da coxinha? É a hora de você provar quem gosta de você mesmo. Quem está lá por causa de você, ou por causa do aperitivo, ou por causa da bebidaiada, a casa é sua, a festa é sua. É você que determina. E você deveria determinar com Deus. Banquetes onde muitas vezes impera o pecado do excesso. Então, chegou na festa do casamento, eu já vou encher a pança, vamos comer e beber até não aguentar mais. Aí você já começa a festa do casamento bêbado. Quantos casais vão para a festa das bodas e lá na festa das bodas comem em excesso até vomitar? E bebem, e bebem, e bebem. E os amigos lá, vai, despedida de solteiro, sei lá o quê. Como se para casar, você tem que entrar para essa loucura, para esse pecado, para essas festas mundanas. Agora, isso é papai e mamãe que tem que ensinar para os filhos. Além de danças e cantos impuros, obrigado que é o santo que está falando. Além de danças e cantos impuros. E aí na festa das bodas, na festa de casamento, qual as músicas que vai colocar? Ah, vamos colocar um funkzinho lá. E aí começa, as luzes começam, e vai.
Ah, mas é porque meus convidados. Aí começa a colocar aquele sertanejo que eu vou te trair, eu vou pro motel, e nós vai, e nós vem, e nós vai, e aquela porcaraiada, e cervejaiada, e bebidaiada, e aquelas músicas, e aí as meninas começam a dançar, e aí começa o esfrega-esfrega. Mas peraí, não era uma festa de casamento? E uma festa de casamento devia ser uma festa sagrada. As mesmas coisas eu poderia aplicar à festa de batizado. O menino acabou de se batizar, acabou de receber a graça de Deus, é filho de Deus, e agora a festa é uma profanação. É churrascaiada, com cervejaiada, e come, bebe até se embriagar. Danças, cantos impuros, que só servem para incitar atos reprováveis. O que faz um canto impuro? Ele incita atos reprováveis. O que faz uma dança impura? Incita atos reprováveis. Ora, uma mulher que começa a dançar sensualmente, vai despertar o que em quem está vendo? Atos maliciosos dos homens. O que uma música impura leva? Leva a atos impuros, a pensamentos impuros. Talvez tenha gente que está assistindo esta homilia, está dizendo, mas isso é exagero. É que eu estou te ensinando como que é um casamento cristão. E como deveria ser uma festa cristã. É uma festa de um casamento feito na igreja. E esses atos vão produzindo verdadeiras ruínas espirituais. Ai daquele edifício em que Satanás põe a primeira pedra. Repete comigo. Ai daquele edifício em que Satanás põe a primeira pedra. Primeiro dia do casamento, Satanás já colocou a primeira pedra. Dá para entender a seriedade disso? Quem ainda não casou aqui, levanta a mão. Vocês tomam juízo. A casa mal fundada não tarda a ruir. Disse Jesus Cristo nosso Senhor, e certamente não se pode edificar bem uma casa quando seus alicerces estão assentados sobre o pecado. As desgraças são incontáveis, porque sobre elas tem grande poder o demônio Asmodeus. Olha o que o santo está dizendo, que sobre estas pessoas que não levam a sério o casamento, tem sobre elas grande poder o demônio Asmodeus. Conforme disse o arcanjo Rafael, e com isso também estão perdidos os bens temporais, a saúde e a própria vida, tanto para eles como para os seus descendentes. O santo está dizendo que um casamento que é feito da forma errada, do jeito errado, de pecado em pecado, pode ir atraindo maldição para a sua vida, maldição para o seu casamento, maldição para a sua vida financeira, maldição para a sua saúde. O demônio Asmodeus tem poder sobre essas pessoas. As Sagradas Escrituras nos contam a história dos 7 maridos que morreram nas mãos do demônio, vítimas de suas próprias paixões libidinosas. A mulher que teve 7 maridos, os 7 morreram, porque foi relacionamentos estabelecidos na paixão da carne. Isso não prospera. Se todos os recém-casados seguissem o exemplo daqueles santos jovens da lei antiga, Sara e Tobias, que na noite de núpcias diziam, não é justo que a nossa união seja consumada sem consideração alguma, como os pagãos que ignoram a Deus,
façamos primeiro uma oração à sua divina majestade para que nos livre das sugestões do demônio. Olha que bonito o casamento de Sara e Tobias. Todos que se uniam com aquela mulher no pecado morriam, porque tinha poder sobre eles o demônio Asmodeus. Tobias, antes de se unir na carne, se uniu com Deus. Vamos rezar. Vamos rezar. Era o que casais de namorados deviam fazer. Antes de se unir na carne, vamos rezar, vamos ser amigos, vamos nos conhecer. Casal de noivos, antes de se unir na carne, vamos rezar, vamos conversar, vamos ser amigos, vamos crescer juntos, vamos crescer espiritualmente para a graça do matrimônio. Assim o fizeram, e o Senhor os encheu de graças espirituais e de bens temporais, e não só a eles, mas também a seus pais. Abençoados são aqueles que procuram imitar esses santos noivos, como eles também alcançarão as graças do céu. Está dando para entender, sim ou não? Qual deveria ser o espírito, a preparação para o casamento? Então tem muita gente que está fazendo tudo errado. Eu espero estar falando hoje com muitos jovens, eu espero hoje estar falando com muitos noivos, com muitas pessoas que ainda não casaram, porque você ainda tem a chance de dar certo, você ainda tem a chance de fazer as coisas certo. Então, por favor, não coloque coisas que não devem estar no seu namoro, nem no seu casamento, nem no seu noivado. E, por exemplo, o sexo é um deles. Não coloque sexo no teu namoro, não coloque sexo no seu noivado. Isso não dá certo. Além de não agradar a Deus. Além de não agradar a Deus. Quando eu prego curso de noivos, eu tenho feito desafio aos noivos. Esses dias eu preguei para 24 noivos, curso de noivos. Eu perguntei no curso de noivos, levanta a mão, quem de vocês aqui já está morando junto? Os 24 levantaram a mão. Então a pergunta foi diferente. Quanto tempo você está? Quantos filhos você tem? E eles começaram a falar quantos filhos tinham, quanto tempo estavam juntos. Ali tinha casais até de mais de 30 anos de convivência. Mas graças a Deus, ouviram a voz de Deus e falaram, nunca é tarde para casar, nós vamos nos casar. Mas chegando lá eu fiz um desafio mais provocador. E eu disse a eles, vocês têm consciência que vocês estão no pecado? Sim, até por isso que nós estamos aqui. Só que quando você marcou o seu casamento, nós estamos em abril, você marcou o teu casamento para quando? Para dezembro, eu marquei para abril do ano que vem, eu marquei para não sei quando. Então, a minha proposta para vocês é que até o dia do casamento, vocês se afastem das camas, vocês separem corpos e vivam na casa como amigos. É possível? Se vocês querem viver em Deus, é possível. Foi lindo de ver. Foi lindo de ver. Já começaram a comprar colchão, porque o outro foi dormir na sala. Esses dias também eu recebi um outro caso semelhante. Ouviram uma pregação, quiseram mudar de vida, estavam próximo do casamento, mas não queriam mais viver no pecado, e a gente propôs isso. E aí eu falei, olha, só tem essa... É um caminho que vocês podem fazer até o dia do casamento. E eu falei, mas eu não quero que vocês falem aqui na minha frente, porque não adianta falar aqui na frente do padre, né? Então vão se acertar vocês dois, saiam daqui, vão conversar, vão se entender. E aí voltaram, dizendo, não, nós vamos comprar um outro colchão. A gente vê que esse é o melhor caminho. Vocês estão felizes por essa decisão? Estamos.
Quanta gente também está fazendo isso. Quanta gente quer viver na graça, quanta gente quer viver na bênção. Quanta gente cansou de viver no pecado. Cansou de fazer as coisas erradas. Tudo que começa errado tende a dar errado. O que começa certo tende a dar certo. Amém? Essa pregação foi para você entender o valor do matrimônio e as disposições para recebê-lo. Que vocês tenham corações e ouvidos abertos para ouvir tudo que Deus orientou aqui hoje. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olha que bênção, nós